Oi, galerinha, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Agora vamos para a segunda parte da nossa aula sobre produtos notáveis e fatoração. Antes de começarmos, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que você vai lá e se inscreva, tá? E não se esqueçam de ir lá e acionar o sininho, que vocês vão estar recebendo todas as aulas, todas as novidades, e nós estamos cheios de coisas boas para vocês, ok? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre fatoração. Na aula passada, nós vimos a respeito de produtos notáveis, certo? Fatorar significa transformar a soma e a subtração de expressões algébricas ou equações em um produto com fatores. É a simplificação das sentenças matemáticas. Algumas expressões algébricas necessitam do conhecimento sobre produtos notáveis para facilitar sua fatoração. É o que nós já tínhamos visto antes. Vocês vão perceber que, assim como adição e subtração são operações inversas, multiplicação e divisão são operações inversas, potenciação e radiciação são operações inversas, vocês vão ver que produtos notáveis e fatoração, em algumas expressões algébricas, também são operações inversas. Eu pego produtos notáveis, né? Depois que eu faço a resolução dele, essa resolução eu fatoro e volto ele novamente em um produto notável. Vocês vão entender melhor isso agora. Vamos lá. Olha só. Fator comum em evidência. Bom, gente, quando a gente fala de fator comum, é algo parecido, algo igual, né? Algo que tem a ver, certo? Então, quando a gente fala assim, fator comum em evidência, é quando a gente pega algo que é igual em uma coisa e em outra e a gente coloca ela em destaque, em evidência, certo? Usamos esse tipo de fatoração quando existe um fator que se repete em todos os termos do polinômio. Esse fator pode conter números e também pode conter letras, ok? Aqui nós vamos ver 3 exemplos. O exemplo A, ele está assim, ó, 4x ao quadrado mais 6x à quarta potência menos 8x à quinta potência mais 6x ao cubo. Bom, podemos perceber aqui o seguinte. Olha só, para eu saber quais são os termos comuns, eu posso, na dúvida, né, só de olhar eu já vou ver que tenho aqui um termo em comum, ou seja, o que está se repetindo em todos esses termos aqui. Mas para aqueles que não têm a total segurança, podem fazer o seguinte. Olha só, eu vou desmembrar aqui, ó, o 4x ao quadrado. Eu vou desmembrar o 6x à quarta potência, o menos 8x à quinta potência, e vou desmembrar também o 8x ao cubo. Aí você fala assim, como assim desmembrar? Decompor, tá? Olha só, 4x ao quadrado não é a mesma coisa de 2 vezes 2 vezes x. Ó, o 4, 2 vezes 2. X ao quadrado, 2 vezes o x, certo? E o 6? O 6 eu tenho 2 vezes o 3, que vai dar 6. E o x está se repetindo 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Ok? Agora, olha o 8. O 8 eu tenho 2 vezes 4, tá? Ou eu poderia fazer isso, ó. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Né? Aí você fala assim, mas como a senhora descobriu isso aqui? Na hora que vocês decompõem ele em fatores primos, ó, vai dar por 2, 4, 2, 2, 2, 1. Então, eu tenho 3 vezes o 2 para poder dar o 8. E o x está se repetindo aqui 5 vezes. Ó, 3, 4, 5. O 6, novamente, eu tenho 2 vezes o 3, tá? A mesma coisa, gente, ó, 6. Vai dar por 2, que dá 3, que dá 3 e dá 1. Ó. 2 vezes o 3, certo? O x aparecendo 3 vezes. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar somente aquilo que está repetindo em todos eles. Tem que repetir em todos. Então, eu tenho aqui, ó, 1 vez o 2 aqui. Certo? Então, vou colocar ele aqui, ó, o 2. Bom, o 2 está aqui, mas não está em nenhum dos outros dois. O 3 está aqui e está aqui, mas também não está nos outros.
Então, vamos para o x. Ó, um x aqui, outro aqui, outro aqui. Ó, em todos eles eu tenho x uma vez. Então, eu vou colocar aqui, ó, vezes x. Mais um x, ó, outro x aqui, outro aqui, outro aqui e aqui. Então, vezes x. 2 vezes o x. Tem mais x nos outros termos, porém, tem um termo que não tem. Então, eu só posso colocar aquele que está se repetindo em todos eles, certo? E agora, quem vai ficar em evidência é quem está se repetindo, que é o nosso fator comum. E dentro dos parênteses, nós vamos jogar tudo aquilo que sobrou. Ó, percebam que do primeiro termo sobrou o 2. Então, ele vem para cá. 2, que é do primeiro. Mais do segundo, olha só, sobrou 2, não, sobrou 3, x e x. Então, sobrou 3x ao quadrado. Certo? Menos, aqui. Do outro sobrou 2, 2, x, x e x. 2 vezes 2 é 4. E mais 3x, ou seja, 3x ao cubo. Né? Mais, e do último sobrou o 3 e o x, ou seja, 3x. Tá bom? Então, olha só o que nós temos aqui. 2 vezes x vai ser 2x ao quadrado. Aqui dentro sobrou o 2, mais 3x ao quadrado, menos 4x ao cubo, mais 3x. Certo? Isso é o que sobrou dos outros termos. Isso é colocar um termo em evidência, ou seja, um fator comum, de forma que quando eu voltar a multiplicar, aplicar a propriedade distributiva, ó, eu vou voltar a ter tudo aquilo lá em cima. Prestem atenção. 2x ao quadrado vezes 2, 2 vezes 2, 4. Vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. 2x ao quadrado vezes 3x ao quadrado, 2 vezes 3 é 6. X ao quadrado e x ao quadrado, eu tenho que somar os expoentes, vai ficar x à quarta. Menos 2x ao quadrado vezes 4x ao cubo, 2 vezes 4 é 8. Está aqui. X ao quadrado e x ao cubo, eu vou somar. 3 e 2, 5. Mais 2 vezes 3 é 6. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Então, eu tenho que fatorar, certo? Colocar em evidência o termo comum a todos os outros termos, né? Ele vai ficar em evidência, vai ficar destacado fora dos parênteses. E os demais ficarão dentro dos parênteses, ok? Vamos fazer agora de forma mais direta, depois que vocês já entenderam como é o procedimento. Vamos lá. Agora, resolvendo aí a letra B, nós temos o seguinte. Na letra B, nós vamos ter 15 ao quadrado de B, mais 21 ao quadrado B ao cubo. Bom, se vocês observarem bem, olha só, professor, eu não sei qual é o fator comum. Lembrando que o fator comum ele pode ser tanto números quanto letras, tá? Mas o 15 e o 21, eu posso fazer isso, ó. 15 e 21. O 15 por 3, 5, 5 e 1. O 21 por 3, 7, 7 e 1. Nós já vimos que o que está se repetindo na parte numérica vai ser o 3, certo? Então, o 3 vai ficar em evidência. 3. Agora, vamos para as letras. Aqui eu tenho A2 e aqui também A2, ou seja, ele fica em evidência. Aqui eu tenho B1 e B3, então ele vai somente uma vez, certo? Porque os outros dois estão aqui, mas não estão aqui. E quem vai ficar dentro dos parênteses? É tudo o que sobra daqui e daqui. Mas como que eu vou fazer para saber, para descobrir quem está sobrando nesse caso aqui? Eu vou dividir. Ó, aqui eu já sei que vai sobrar o 5, mas vamos lá. 15 dividido por 3 é 5. A2 já está aqui, o B também já está aqui, então ele não entra mais. Mas 21 dividido por 3 é 7, ó, é o que sobrou. Ao quadrado e ao quadrado também já está aqui.
Agora, B3 dividido por B1, a divisão de potência de mesma base, né? Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. 3, tira 1, fica 2. Pronto, está resolvido. Olha só, 3 vezes 5, 15, A ao quadrado de B, que está aqui. 3 vezes 7, 21, A ao quadrado está aqui. B1 e B2 vai dar B3, certo? Está resolvido aqui, então, a letra B. Agora, vamos lá para a letra C. Na letra C, nós temos A ao cubo, mais A ao quadrado, mais A. Aqui está muito claro. Quem está repetindo? O A. Então, quem vai para dentro dos parênteses? A3 dividido por A1, nós vamos ter A2, porque 2 mais 1 vai dar 3. Mais A2 dividido por A1 vai ser A1, porque 2, né, aqui, ó, 1 mais 1 vai dar 2. Mas e nesse caso? A1 dividido por A1 vai dar 0? Vai dar 1. Certo? Por que vai dar 1? Quando o único termo que está aqui, ele vem para a evidência, é claro que o que vai ficar dele aqui vai ser 1. Porque senão, na hora que eu for fazer novamente a multiplicação, aplicar a propriedade distributiva aqui, ele não volta a ser aquilo lá. Ó, A1 vezes A2 vai dar A ao cubo, A1 vezes A vai dar 1 ao quadrado, A ao quadrado, e A vezes 1 é A. Se eu colocar 0, A vezes 0 daria 0 aqui. Certinho? Agrupamento. Nesse caso de fatoração, não há um fator comum que será comum a todos os termos. Temos somente fatores que são comuns a alguns termos. Por exemplo, aqui. Por exemplo, os exemplos que a gente acabou de fazer. Geralmente, o agrupamento ele vai vir com 4, com 6, com 8 termos. Tá? Olha só. O exemplo aí, ó, letra A. Nós temos AB menos B mais 2A menos 2. Olha só. Aqui eu não tenho um único fator para eu colocar em evidência, aquilo que está repetindo em todos. Eu tenho A aqui e aqui, mas nem aqui nem aqui, certo? O B está aqui, mas não está nos outros dois. O 2 está aqui, mas não está nos outros. Então, eu vou resolver isso aqui em grupos, certo? Colocando em evidência o que repete aqui, é claro que é o B, certo? Quem sobrou aqui? O A. Aqui não tem nada, ou seja, 1. Mas, quem está se repetindo aqui, ó, é o 2. Quem sobrou aqui é o A, menos, aqui não sobrou nada, eu tenho 1. Percebam que, nesse caso aqui, nós temos outro fator igual, que é o A menos 1 e A menos 1. Então, ele fica em evidência dentro, eu agrupo ele dentro de um dos parênteses, ó. A menos 1, certo? Mais, ou melhor, vezes o que está de fora, B mais 2. Pronto. Isso é agrupamento, certo? Mas sempre vai acontecer de ficar 2 iguais? Sim, sempre vai acontecer de ficar 2 iguais, certo? A letra B está assim. X ao cubo menos 10x ao quadrado mais xy menos 10y. A mesma coisa, eu não tenho um único termo aqui repetindo nos 4 termos que estão aqui. É um polinômio, então nós vamos agrupar desta forma. Aqui eu já sei que quem está repetindo é o x ao quadrado, certo? Bom, e daqui quem que vai sobrar? Somente x. x2 com mais x1 vai dar x3. Menos, quem que sobrou aqui? O 10. Mais, olha só, aqui quem está se repetindo é o y. Então, ele fica em evidência. Aqui sobrou o x menos o 10. Percebam que realmente acontece, tá? Deles ficarem iguais. Então, eu vou agrupar x menos 10, que vai multiplicar quem está de fora. X ao quadrado mais y. Isso é agrupamento. Resolvendo aí, então, a nossa letra C, nós vamos ter, então,
10a ao cubo de b, menos 5ab ao cubo, mais 6a ao quadrado, menos 3b ao quadrado. Mais uma vez, não há nada repetindo aqui que eu possa, né, tá trabalhando com todos ao mesmo tempo. Então, vamos agrupar. Aqui nós já sabemos, ó, o 10 e o 5, nós vamos ter o 5 em evidência. O A tem 3 aqui e 1 aqui, então vai ser 1. O B tem 1 aqui e 3 aqui, então vai ser 1, certo? 10 dividido por 5 dá 2. A3 dividido por A1 vai ficar A2, porque 2 mais 1 vai dar 3. 5 vezes 2 vai dar 10. B1 dividido por B1, zerou. Menos 5 dividido por 5 é 1. A dividido por A também zerou. B3 dividido por B vai ficar B ao quadrado. Olha só, vamos conferir? 5AB vezes 2A ao cubo, 10A ao cubo de B. Menos 5AB vezes B ao quadrado, 5AB ao cubo. Ó, 2 mais 1 vai dar o 3 lá. Certinho? Vamos para cá agora. Eu sei que aqui, repetindo no 6 e no 3, vai ficar o 3. Certo? Bom, se ficou o 3, olha só. 6 dividido por 3 dá 2. Aí vai sobrar A ao quadrado. Menos. O 3 está aqui, vai sobrar somente B ao quadrado. Percebam que nós temos termos iguais aqui, então vamos agrupá-los. 2A ao quadrado menos B ao cubo, que multiplica quem sobrou. 5AB mais 3. Certinho aí? Próximo. Diferença de 2 quadrados. Bom, gente, esse caso de fatoração é o inverso do produto notável, produto da soma pela diferença de 2 termos. Vamos relembrar? Olha só. Produto da soma pela diferença de 2 termos. Nós vamos pegar esse exemplo que está aqui. 64 menos x ao quadrado. Essa é a nossa letra A. Primeira coisa que eu quero... Me desculpem. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam. Ó, quando ele fala assim, diferença de 2 quadrados. Diferença de 2 quadrados. Mas aí vocês falam assim, mas professora, quem está elevado ao quadrado é só o x. E o 64? Quando a gente fala de quadrado, nós estamos falando de quadrado perfeito, certo? Ou seja, um número que eu consiga achar a raiz quadrada exata dele. Certinho? Vamos ver se eles são quadrados perfeitos, então? Ó, eu vou fazer isso. Certinho? Bom, qual é a raiz quadrada de 64? Olha só. Raiz quadrada de 64, raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, porque qualquer letra elevado ao quadrado vai, né, vai ser ela mesma no caso. Então, nós vamos ter o seguinte aqui, ó. Raiz quadrada de 64, que é 8, e aqui x. Então, nós vamos ter... Tá aí. Olha só. A diferença de 2 quadrados, ou seja, 2 quadrados perfeitos, vai ser sempre isso daqui. Mas será que é isso mesmo? Vamos tirar aqui a prova? Olha só, 8 vezes 8, 64. Mais 8 vezes x, 8x. Menos x vezes 8, menos 8x. Menos x vezes mais x, menos x ao quadrado. Eu tenho 8x, eu tiro o 8x, quem que sobrou? 64 menos x ao quadrado, certo? Isso era produto da soma pela diferença de 2 termos lá em produto notável, que nós pegávamos aqui e transformávamos nisso daqui, ó. Lembra? Produto da soma pela diferença de 2 termos, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso a gente viu lá em produtos notáveis. Agora nós pegamos o quadrado de 2 termos, ou seja, o quadrado do primeiro e do segundo, e voltamos ele em produto notável. Tá? Achamos a raiz quadrada deles e ele vai ser o quê? Produto da soma pela diferença de 2 termos. Certo? Vamos lá, então, para a letra B. Na letra B, nós temos 4a ao quadrado menos 25b também ao quadrado.
Achando aí, então, a raiz quadrada de 4a ao quadrado, a raiz quadrada de 25b ao quadrado, nós vamos ter o quê? Raiz de 4 é 2 e de a ao quadrado é a. Raiz de 25 é 5 e de b ao quadrado é b. Então, na verdade, aqui nós vamos ter, ó, 2a menos 5b, que multiplica 2a mais 5b. Produto notável, que se transformava aqui, ó, quadrado da diferença de 2 quadrados, e agora a gente pega a diferença de 2 quadrados e voltamos ele novamente em um produto notável. Vamos fazer isso aí, então, com uma fração? Olha só. No caso da fração, nós temos 4 nonos de m ao quadrado menos 25/49 de n ao quadrado. Primeira coisa, então, vamos achar a raiz quadrada de 4 nonos m ao quadrado e achar a raiz quadrada de 25/49 n ao quadrado. Isso é possível? Com certeza. Quadrado perfeito, quadrado perfeito, quadrado perfeito. Quadrado perfeito, outro quadrado perfeito e outro quadrado perfeito. Raiz quadrada de 4 é 2, de 9 é 3 e de m é m. Raiz quadrada de 25 é 5, de 49 é 7 e de n é n. Então, isso aqui, na verdade, é 2/3 de m menos 5/7 de n, que multiplica 2/3 de m mais 5/7 de n. Resolvido aí, tá? Trinômio quadrado perfeito. Só o nome já fala trinômio quadrado perfeito. Precisa ser quadrado perfeito, tá? Ou seja, tem que achar a raiz quadrada para que ele seja um trinômio quadrado perfeito. Na letra A, nós temos x ao quadrado. A gente fala o seguinte, ó, é o inverso dos produtos notáveis. Quadrado da soma de 2 termos e quadrado da diferença de 2 termos. Vamos lá. Vamos ver se é isso mesmo. Mais 12xy mais 36y ao quadrado. Pessoal, primeira coisa. Trinômio, ó, 1, 2, 3, 3 termos. Nós precisamos ver se eles são quadrados perfeitos. Mas quem que são os quadrados perfeitos? Os termos dos extremos, ou seja, se isso aqui é raiz quadrada, isso aqui é possível achar a raiz quadrada. Bom, x ao quadrado é x, 36 é 6 e de y é y. Ótimo! Até aqui tudo bem. Aqui é um quadrado perfeito e aqui também. Mas para que ele seja um trinômio quadrado perfeito, é necessário que quando eu pegar e multiplicar 2 vezes a raiz, ele precisa dar o termo do meio. Sempre vai ser multiplicado por 2? Sim, sempre. 2 vezes 6 é 12. 12 vezes y, 12y. 12y vezes x, 12xy, ou 12y de x. Então, aqui é um trinômio quadrado perfeito. Certo? Se ele é um trinômio quadrado perfeito, então nós vamos pegar a raiz x e 6y, x e 6y. Qual é o sinal que vai ficar aqui? O sinal que acompanha o termo do meio, mais. E isso aqui elevado ao quadrado, ok? Então, se nós formos resolver, vamos lembrar lá dos produtos notáveis, ó, quadrado da soma de 2 termos, o primeiro elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, 2 vezes 6, 12 vezes xy vai dar 12xy, mais o segundo elevado ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, y ao quadrado, certo? Então, olha só, isso aqui era um produto notável, aqui nós temos, então, a fatoração, então a gente pode ir e voltar, produto notável, fatoração, produto notável, certo? Isso tanto para o quadrado da soma, como o quadrado da diferença de 2 termos, que é o que a gente vai ver agora na letra B. Ó, na letra B, nós temos 4a ao quadrado, menos
20AY, 20AY, mais 25Y ao quadrado. Olhem bem, aqui é o seguinte. Primeira coisa, achar a raiz quadrada dos extremos, que são os termos que estão aqui, tá? Raiz quadrada de 4A ao quadrado vai ser 2A. Raiz quadrada de 25Y ao quadrado, 5Y. Mas eu preciso ver se realmente é um quadrado perfeito. Para isso, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar 2 vezes a primeira raiz vezes a segunda. Olha só, 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 5 é 20. Né? AY, ou seja, é um trinômio quadrado perfeito. Se não der certo isso aqui, ele não é um trinômio quadrado perfeito. E vocês vão ver isso mais para frente um pouquinho, tá? Então, aqui, na verdade, o que vai ser? Ó, a raiz, que é 2A, e 5Y, né? Ó, sinal que acompanha o termo do meio, que é menos, isso elevado ao quadrado. Pronto, está fatorado. Quadrado da diferença de dois termos. Que na hora que eu faço aqui, aplico então a propriedade, a regrinha de produto notável, ele volta a ser isso aqui novamente. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo elevado ao quadrado. Certinho? E agora nós temos aí a letra C, que está assim, 9x ao quadrado, mais 12x, mais 4. Vamos lá. Vamos achar a raiz quadrada dos extremos. Tá? E agora vamos resolver isso aí. Nós temos aqui, ó. Raiz quadrada do primeiro vai ser 3x. Sinal que acompanha o termo do meio é mais. Raiz do segundo é 2. Isso elevado ao quadrado. Mas será que isso é um trinômio quadrado perfeito? Vamos ver. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3, 6, vezes x. Ó, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes x, 12x. Ele é, sim, um trinômio quadrado perfeito que já está, então, fatorado. Ok? É assim que se trabalha aí com trinômio quadrado perfeito, tá? Fazendo a fatoração do mesmo. Ok? Bom, terminamos aqui, então, mais uma aula e voltaremos para mais uma para a gente estar concluindo aí esse conteúdo de produtos notáveis e fatoração. Ok? Beijos para vocês e deixem lá os comentários, diga se vocês estão gostando e não se esqueçam de inscrever e acionar o sininho. Até a próxima, pessoal!